Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura while e for. O que são essas estruturas? O que são esses comandos? Tá? Bom, o comando while é um comando de repetição de laço, tá ok? Um dos mais simples que a gente tem aí. Ele tem a intenção de testar uma condição, tá ok? Se essa condição, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai continuar repetindo um bloco específico dentro do nosso comando. O for, a mesma coisa, ele vai fazer um teste de uma condição e enquanto aquela condição retornar verdade para o comando for, ele continua executando a operação. Vamos começar com o comando while, que o comando while ele é bem mais simples. Então vamos startar aqui o AMP Server. O AMP Server startado, vamos para o Dream. Dentro do Dreamweaver, vamos para o PHP. E aqui já vou apagando todo o meu conteúdo. Lembrando que esses conteúdos que eu estou apagando, pessoal, estou apagando porque a gente está fazendo a introdução do PHP, tá ok? Dependendo do momento onde a gente vai fazer alguma coisa, obviamente você não vai apagar esses comandos, né? Então vamos aqui em salvar isso daqui. Vamos salvar lá na nossa pasta. O AMP www, curso PHP2, introdução. Já está lá. Vamos então aqui colocar como estrutura de looping. Nesse caso você já vai saber que é o for e também o while, tudo num arquivo só, tá ok? Então vamos colocar aqui os comandos de abertura, início e fim do PHP, tá ok? E vamos para o comando. Como funciona o comando while? O comando while ele tem a seguinte assinatura: while ou while, né? While ou while, e você abre e fecha parênteses e abre e fecha chave. O comando while ele tem exatamente essa assinatura, onde você coloca a condição aqui dentro. Enquanto essa condição que estiver aqui dentro for verdadeira, ele executa o bloco entre as chaves, que é o escopo do while, tá ok? Então vamos ver como que isso funciona. Primeiramente, dentro do while, eu obrigatoriamente preciso de uma variável com um número 0, uma variável numérica para fazer contas, tá ok? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a verificação. Se a variável i for menor ou igual a 100, igualzinho no if, né? Enquanto i for menor ou igual que 100, execute a operação aqui dentro. E aí eu posso dar um eco, por exemplo. O eco escrever uma frase: passou pela i vezes no looping, correto? Nesse caso, ele vai me mostrar quantas vezes ele me passou no looping. O i, ele vai ser o valor de i. Nesse caso, pessoal, eu tenho que agora falar para o comando while, tá? Que ele tem que somar mais um em cima desse i. Olha só, i mais. Isso eu estou fazendo o quê? Estou fazendo com que o i seja incrementado 1 nele. Então, como que vai funcionar esse código olhando para ele aqui? I vale 0. Enquanto i for menor que 100, i é menor que 100? É menor que 100. Ele vai entrar. Então, entra. Vai escrever na tela. Passou pela i vezes no looping. Vou colocar um pular linha aqui para ficar mais interessante. Joia? Passou pela i vezes no looping. Vai pular uma linha. I mais. I é igual a 0 mais 1. Fica 1. I vale 1. Vai entrar. Quanto vale i? Ele não volta mais nessa linha aqui. Vai voltar nessa. I vale quanto? Vale 1. 1 é menor ou igual que 100? É menor. Então passa aqui. Passou pela 1 vezes no looping. Vai passar, vai entrar. 1 mais 1, 2. Entra de novo. I vale 2. 2 é menor que 100? É. Passou pela segunda vez no looping. Assim consecutivamente. Chegou no 99. 99. I é menor ou igual que 100? É menor ou igual que 100. Então, entre novamente. Passou pela 99 vezes no looping. I mais 99 mais 1, 100. Entrou aqui. I é menor ou igual que 100? Não é menor, mas é igual. Então, ele vai entrar novamente. Passou pela 100ª vezes no looping.
i mais mais, 100 mais 1, 101. Entrou aqui. I é menor ou igual que 100? Não, é maior. Então, não execute mais nada, saia disso daqui. É para ver e para mostrar que ele saiu, a gente dá um eco aqui e vou colocar o comando, o seguinte comando: acabou o looping na i vezes. E ele vai me mostrar aqui, provavelmente, o número 101. Tá ok? Vamos lá, então. Vamos abrir o nosso navegador. Introdução. Agora a gente tem estruturas de looping. Vou dar um clique aqui. E está lá, pessoal. Olha quantas vezes ele passou. Exatamente como eu havia previsto. Tá vendo? Ó, passou pela 0 vezes no looping, pela 1 vez no looping, pela 2 vezes no looping e assim vai. Ó. Olha só, 86, 99, 100. Ele saiu do looping. Acabou de sair do looping, ele mostra a última frase. Acabou o looping nas 101 vezes, que é exatamente a última vez que ele entrou dentro do looping. Como 101 é maior que 100, então ele para o looping. Beleza? Bom, o comando looping é isso daqui. Comando while, né? O que você não pode esquecer nunca é o seguinte. Um comando de looping desse daqui, se acaso você esquecer de colocar este comando aqui, ele vai entrar em looping eterno, ou seja, nunca vai parar e vai começar a dar gargalo no seu navegador até com que a sua máquina pare. Joia? E isso não é interessante. Perfeito? E eu posso saber quantas vezes eu quero. Por exemplo, se eu quisesse que ele rodasse só 10 vezes, eu colocaria 10 aqui. Ele vai rodar 10 vezes. Está lá, 10 vezes e parou na 11ª vez. Tá ok? Então, o comando while funciona para repetir operações dentro de um bloco específico. Você só não pode esquecer de declarar uma variável antes do while para fazer a verificação. E você não pode esquecer também de colocar aqui o contador. Então, vou até colocar um comentário aqui. Contagem de 1 mais 1 na variável. Isso vai fazer com que a variável acrescente 1 dentro dela. Perfeito? Bom, pessoal, esse é o comando while. Perfeito? Vamos agora para o comando for. Nesse caso aqui, eu vou ter que comentar isso daqui para não atrapalhar a gente. Então, eu vou colocar aqui, aprendendo o comando while. E então, eu vou comentar ele para que nós possamos utilizar o mesmo trecho. Pronto. Perfeito. Agora eu vou utilizar o comando for, que ele serve para a mesma ideia, a mesma finalidade, só que de uma forma diferente. Tá? O comando for ele funciona da seguinte forma: for, abre e fecha parênteses, abre chave, fecha chave. Só que o for ele funciona aqui dentro da seguinte forma: init var, condição var e depois da condição var, incremento var. Como funciona isso? Init var significa que eu estou inicializando a minha variável. Inicialize a variável. A condição da minha variável, eu vou estar vendo qual valor que ela tem. E aqui eu vou estar incrementando a minha variável. Como vai ser feito isso? Olha só. Vou colocar aqui variável i é igual, vou colocar tudo juntinho, variável i é igual a 0, ponto e vírgula. Então, para i igual a 0, enquanto i menor igual que 100, acrescente mais 1 para i mais mais. É meio complexo, mas dá para entender. Para i igual a 0, ponto e vírgula você pode ler como enquanto. Enquanto i menor que 100, implemente 1 para i e execute o que tem aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Echo passou i vezes no for. Perfeito?
Vamos colocar um BR para pular de linha aqui. Joinha. Feito isso, pessoal, eu tenho aqui então a seguinte estrutura. O looping vai entrar pelo for, tá? Vai vir aqui i vale 0, ele vai começar com 0, enquanto ele for menor que 100. I vale quanto? 0. Se vale 0, ele é menor que 100, soma mais 1. Aí vai entrar, vai executar. Entrou, ele volta, correto? Vale 2, ele é menor que 100, soma mais 1, 3, e assim consecutivamente, até chegar nessa condição de ir ser menor ou igual que 100. Enquanto ele não for mais, ele vai parar o looping. Então vamos testar. Está lá. Passou por 100 vezes o seu looping. Perfeito? Agora no for. Se eu quisesse diminuir, basta eu vir aqui e colocar, por exemplo, tamanho 10. Salvar. F5. Ele vai diminuir a quantidade de vezes que ele passou. E se eu quiser verificar se ele passou quantas vezes, echo, né? Acabou o for no i vezes. E então, eu vou saber qual foi a última vez que ele parou o for. Vamos atualizar. Está lá na 11ª, igualzinho o comando while. Joia? Beleza, pessoal? Bom, o comando for, então, e o while é bom vocês... Vou tirar o comentário aqui agora, que agora vou deixar tudo sem comentário, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Se eu rodar aqui agora, ele vai rodar os dois ao mesmo tempo. Tem um pequeno erro, vamos ver o que está acontecendo. Interessante quando dá esses erros, ó. Ele está pedindo aqui um ponto e vírgula aqui, ó. Tá aqui o erro. Tá faltando um ponto e vírgula, tá vendo? Vamos rodar. Perfeito, fez as duas. Então, pessoal, presta atenção. Um ponto e vírgula que você deixar de colocar, ó. Vamos salvar aqui. Um ponto e vírgula que você deixar de colocar, ele vai dar o erro, ó. Linha 14. Aí ele vai te dar ou é um ponto ou é um ponto e vírgula, ó. Expressão, vírgula ou ponto e vírgula. Então, aqui nesse caso era o ponto e vírgula. Vou salvar. Vou rodar. Ele vai executar para nós o que a gente quer. Executou primeiro o while e depois ele executou o for. Nesse caso aqui, ele está misturando tudo. Vou colocar um BR para parar de misturar. Ele vai pular de linha ali, vai ficar mais bonito. Isso. Perfeito? Pessoal, então essa estrutura você precisa estudar bastante também. Dá uma brincada aí. E para ficar legal, eu vou montar aqui para vocês um exercício bem simples. Uma ideia bem simples com o for. Tá, ok? Vou usar o for como exemplo. Vou fechar esse documento. Eu vou abrir um novo documento PHP e vou dar o nome de exercício for. Tá, ok? Então, vamos apagar aqui. Vou salvar. Vou dar o nome de exercício for. .php. Exercício for. O que eu quero nesse exercício? Eu quero que mostre para mim a sequência de 0 a 10. Então, vou colocar aqui o que eu quero dele, tá? Este exercício deverá imprimir na tela os números pares da sequência de 0 a 100. Eu só quero, correto? Eu só quero os números pares, somente pares. Como vai funcionar isso? Muito simples. For, estrutura for, variável i recebe 0, variável i mais, ou melhor, menor igual que 100, ponto e vírgula, variável i mais. Agora aqui eu vou misturar
o for com o if, tá? Então, se eu desse um echo aqui, echo, e colocasse a variável i apenas, ponto e vírgula, o que ele vai imprimir? Tudo. Então, vamos ver lá. Vamos voltar aqui. Vamos dar um atualizar para aparecer o nosso exercício. Quando eu der um clique aqui, olha só, ele apareceu tudo. Toda a sequência de 0 a 100. Perfeito? Para melhorar essa aparência, vamos colocar isso aqui entre aspas. E vamos colocar um espaçozinho entre eles. Perfeito. Vamos rodar agora. Tá lá, agora ficou mais bonitinho, né? Dá para você identificar os números. Então, ele colocou tudo. 1, 2, 3, 4. Mas eu quero apenas os números pares. Como é que eu faço isso? É muito simples. Aqui dentro eu vou colocar um if. If. Lembra do if que a gente aprendeu em aulas anteriores? Então, se eu só quero que o echo seja executado se for número par. Então, o que eu faço? Se a variável i dividido por 2 resultar num resultado 0, mostra o que eu quero. Perfeito? Nesse caso, eu estou, na verdade, fazendo o quê? Se o módulo da variável i por 2, ou seja, se eu pegasse aqui algo desse tipo aqui, deixa eu pegar um bloco de notas para ficar interessante. Se eu pego 1 dividido por 2, resta quanto? Resta 1, porque não dá para dividir. 2 dividido por 2, resta quanto? 0. 3 dividido por 2, sobra quanto no divisor? 1. 4 dividido por 2, resta quanto no divisor? 0. Correto? Então, sempre que restar 0, significa que eu tenho um número par. Sempre que resultar em 1, eu tenho um número ímpar. Tá ok? Eu tenho o resto de uma divisão. Seria algo mais ou menos assim, ó. 4 dividido por 2 é igual a 2, que resta quanto? Resta 0. Certo? Se eu colocar 3 dividido por 2, ele vai dar 1, que resta 1. Joia? Essa é a ideia do for, ou melhor, desse if. Então, nesse caso aqui, eu estou verificando se o módulo de i for 2 e resultar em 0, imprima o i. Então, vamos executar agora. Ao executar, vai mostrar somente os números pares. Está lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, somente os números pares. Se eu quisesse os números ímpares, Everton, basta colocar o número 1 aqui. Coloca o número 1 aqui, salva, F9, F9 não, né? F5, atualiza, e vai lá os números ímpares agora. Correto? Bom, e se você quisesse um múltiplo de 5, por exemplo, múltiplo de 5, você simplesmente coloca aqui o número 5 no lugar do 2. Você vai pegar os números múltiplos de 5. Então, quando der um F5 aqui, opa, tem que restar 0. Senão vai dar não múltiplos de 5, somente o 0. Aqui deu os não múltiplos de 5. Agora aqui F5, os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, seria a tabuada do 5. Tá ok? Então, faria aqui a tabuada do 5. Joia? Bom, sobre os comandos for e os comandos while, é isso que eu precisava mostrar para vocês, que a gente gera números ou sequências de valores dentro dele. Tá ok? Brinque bastante com esse exercício aqui, altere bastante ele, para que você possa entender melhor. Tá ok? Bom, pessoal, é isso. Na próxima aula estaremos vendo alguns outros tipos de condição. A gente vai estar vendo a estrutura switch, uma das estruturas mais importantes que existe dentro do PHP. Tá ok? A estrutura switch, que faz parte junto com o if. Perfeito? Bom, pessoal, essa aula termina por aqui. Estudem bastante para que logo nós começamos o nosso
projeto. Um abraço aí e até mais.